Meu nome é Sandrite Lozano, sou mestranda do programa de Psicologia e o dia de hoje vou expor para vocês o meu projeto de pesquisa. O nome é Saúde Mental e o Estresse de Cuidadores de Crianças entre 3 e 5 anos de idade no contexto da pandemia da Covid-19. Como contexto temos que a Organização Mundial da Saúde, o 6 de janeiro de 2020, informou sobre a chegada do coronavírus. O 11 de março do mesmo ano, a OMS reconheceu a Covid-19 como pandemia global. 5 meses depois de seu aparecimento, já se registrava mais de 5,5 milhões de infectados, dos quais 345 mil tinham perdido a vida. A população infectada continuava crescendo e a mortalidade e a letalidade também junto com ela, deixando assim sequelas na saúde mental e na saúde física. Porém, a importância de desenvolver estratégias de apoio psicológico, principalmente mantendo o distanciamento social, que era no que no momento a gente precisava, utilizando recursos tecnológicos. Nesse contexto de pandemia, as famílias tiveram que reconstruir sua rotina diária, alterando sua dinâmica familiar, suas funções e até a forma de se comunicar uns com outros, né? Eu vou explicar um pouco sobre as variáveis da minha pesquisa. A primeira é a família. A família, Minuchin, ela define como o conjunto invisível de demandas funcionais que organizam as maneiras pelas quais os membros interagem. Explica da mesma forma que dentro da família são constituídos também subsistemas, como por exemplo, o subsistema conjugal, que seria o casal, o subsistema parental, que seria a relação entre pais e filhos, e o subsistema fraterno, que seria a relação entre irmãos. Também explica que dentro da família existem limites, os quais são constituídos pelas regras que definem quem participa e de que forma participa dentro da família. Esses limites têm a função de proteger o sistema. Assim, Hernandes, em 1997, também fala que a família é uma fonte de satisfação para as diferentes necessidades psicoativas biológicas de cada um dos seus membros, garantindo adequada socialização, desenvolvimento e funcionamento dentro da sociedade ou dentro do sistema social. Agora, sobre o estresse. O estresse pode ser definido de modo geral como uma resposta não específica do organismo a uma situação interpretada como ameaçadora. Isso nasce com o objetivo de recuperar o equilíbrio que foi desafiado por alguma demanda para um indivíduo. E vinculando as duas variáveis, estresse e família, os adultos ocupam um papel central no sistema familiar, onde aqueles que exercem funções parentais estão sujeitos a um tipo de estresse especial denominado estresse parental. A parentalidade é entendida como um conjunto de ações que criam condições necessárias para o desenvolvimento das crianças no seio e fora da família, tendo em consideração capacidades emocionais, sociais e comunicação que promovem o bem-estar da família. Esse adulto vai estar influenciado por muitas variáveis, como relacionamento entre o casal, emprego, trabalho, entre outros. Os objetivos da minha pesquisa. Como objetivo geral, a gente tem investigar a saúde mental e o estresse de cuidadores de crianças entre 3 e 5 anos de idade no contexto da pandemia 19. Como objetivos específicos, a gente tem examinar os indicadores de estresse que afetam a saúde mental dessa população, compreender a caracterização da família no contexto da pandemia e analisar as principais alterações do cotidiano e a dinâmica familiar provocada pela pandemia. A metodologia foi mista, é um estudo de abordagem transversal que teve uma fase quantitativa e qualitativa. A fase quantitativa foi coletada informação por meio de um questionário sociodemográfico e a fase qualitativa foi por meio de uma escala de percepção de estresse chamada A10-21. Em relação aos resultados preliminares, tivemos 80 participantes, 73 mães e 7 pais. A idade dos participantes, na média, foi de 35,25, 92,2% falaram alterações no cotidiano, 56,2% falaram acerca de ter problemas financeiros e os 52,2% tinham uma escolaridade de pós-graduação. Em relação à fase qualitativa, se criaram várias categorias. Aqui vou expor para vocês algumas verbalizações. Na categoria Problemas de Saúde, com uma frequência de 26, tínhamos verbalizações como ansiedade e apoio de internação de um dos filhos por convulsão sem diagnóstico. Na categoria Convivência, com uma frequência de 37, temos verbalizações como no início do isolamento social, tivemos problemas no relacionamento familiar, pois começamos a conviver por mais tempo e o cotidiano foi nos desgastando. Na categoria Criação dos Filhos, com uma frequência de 39, temos meu filho é muito agitado.
tem sido difícil lidar e controlar ele 24 horas trancado em um apartamento pequeno. Nas categorias como trabalho, com um N de 19, temos a rotina de casa e trabalho alteradas pela estar com a criança sem escola e não ter rede de apoio. Em violência, temos o meu ex-companheiro está cada vez mais agressivo, partindo para agressões verbais e físicas também. Essa foi um pouco do que a gente tem, ainda falta analisar um pouco mais as categorias. Espero vocês tenham gostado. Muito obrigada!